nada porque não há mais nada de gostar. Somos apenas homens solitários, nosso é o rock and roll. E ao amanhecer, voltamos de onde viemos para novamente esperar a noite nascer. Nascer, nascer. Bem, falando um pouco sobre o punk na escola, principalmente da minha época de escola, né, que remete ao final dos anos 70, como posso dizer, os iguais se atraem, né? Tinha toda uma juventude rebelde, inclusive que estudava, uma grande parte assim do pessoal que curtia rock aqui na Zona Norte de São Paulo, que compreendia bairro do Limão, Freguesia do Ó, Pirituba. Tinha uma escola que se chamava ETAL e muitos desses jovens rebeldes estudavam no ETAL. As famílias não aceitavam, né? As famílias eram contra, né, qualquer tipo de rebeldia. A normalidade é o que interessava na época, né? Mesmo porque vivíamos num regime militar. E era até perigoso você ter ideias diferentes. E tinha uma parcela da juventude que, claro, tinha, né? Principalmente o grupo que eu frequentava, a gente se interessava muito por leitura, né? Não a leitura que a escola dava, que era só os clássicos assim, e coisas que não influenciavam muito qualquer tipo de mudança. A gente buscava outros outros escritores mais malditos, né? Que na época, assim, da parte da filosofia, a gente gostava de Nietzsche, de Schopenhauer. Tinha do existencialismo do Jean-Paul Sartre, né, do Hermann Hesse, e a gente já tinha esse tipo de literatura contestatória, né? Uma coisa assim que envolvia mudança de comportamento e rebeldia, né? A gente também gostava muito dos escritores russos, né? Como Mayakovsky, como Máximo Gorki, né? Que também previam mudanças, né? E por esse motivo, quando o punk surgiu, já que encontrou essa molecada toda preparada, né, para essa nova forma de música, de estilo, de comportamento. A gente já era punk sem saber, né? A gente já fazíamos atos dentro da escola que remetiam a atos punks, né, atos rebeldes. Mesmo antes do punk já tinha uma cena de rock se formando nessa escola, né? Onde envolveu diversas bandas de rock ali. O rock mais tradicional, né, até chegar ao punk rock. Que ali estudava eu, Douglas Clemente, estudava o Jesus, José Marcelino, que era baterista do Inocentes na época, e então a Irene. Então ali já veio um celeiro, né? Ali já veio um celeiro para a coisa, né? Esse rock e rebeldia, né? Não, esse eu acho que foi o ponto fundamental do punk rock em São Paulo, né? Essa carga literária que a gente tinha, que a gente buscava no livro desses grandes mestres, né? E assim, a rebeldia que já ia contra aquela opressão familiar e repercutiram na escola também, né? Certa época a gente estudava à noite e trabalhava de dia. Eram tempos difíceis, né? Eu então com meus 16, 17, 18 anos precisava trabalhar e estudar à noite, né? Aí chegava na escola, por exemplo, teve um caso em particular que ajudou para a expulsão, né, de vários punks da escola, né? Só na minha classe tinham 3, né? Foi assim, a gente chegou na escola, queriam que a gente lavasse a escola, sabe? Lavasse, pegasse rodo, vassoura e tal. Pô, a gente já trabalha o dia inteiro, não é o papel do aluno, né? Lavar a escola, o papel é estudar. O Estado não punha funcionários em número assim para conseguir deixar tudo limpo e queriam usar os alunos. Então a gente já chegou na classe chutando os baldes, cuspindo na lousa, sabe? Para contestar mesmo. Nisso já pegamos um mês de suspensão, fora os outros acumulados e tal, e no final do ano resolveram fazer uma reunião e nos expulsar da escola. E era a época que estava fervendo o punk, que a gente estava descobrindo
sabe, aquela descoberta, não tinha lugar para ir assim, para escutar punk, era difícil. E a gente conseguiu uns espaços, né? Naquele tempo eu já fazia uma discotecagem voltada para o punk, em 77, eu tinha 17 anos. Então a gente pulava o muro da escola na sexta-feira para poder fazer essa gigs. E, sabe, acho que tudo começou aí. Pela força de uma juventude que estava se rebelando, desde os princípios básicos familiares e escolares, até conquistar o mundo. Bem, falando um pouco da classe social a que pertencia essa juventude, né? A gente é do lado de cá do rio. O rio Tietê divide São Paulo, do lado de lá a parte bonita, do lado de cá a parte, né, onde realmente moravam os trabalhadores para fazer a parte de lá bonita. Aí a gente não pode culpar nossas famílias, eu não culpo, né? Pela falta de informação, pela miséria. Eu falo não miséria financeira, tá? Da miséria assim de tudo, né? A miséria do cotidiano, a miséria intelectual, sabe? Não dá para culpar a família, né? Você não culpa o povo pela própria miséria. Houve fatores que desencadearam para as pessoas estarem do lado de cá do rio. Assim, pelo que eu vejo das famílias, é muito difícil as famílias assimilarem a mudança mesmo, né? A mudança até das suas próprias condições de vida, né? Porque tudo era medo. O regime militar impunha medo nas pessoas. As pessoas não saíam de casa, não iam se divertir. Eu lembro que quando era criança, meus pais me levavam para assistir comemoração de 7 de setembro. Tinha um negócio que chamava Expo X, que era a exposição do exército, onde eles levavam os tanques, as armas, e o mundo ia lá visitar. Era o que eles ofereciam para a gente, né? Era muito difícil ter alguma coisa voltada para a arte, para a literatura. Então, sabe, as famílias não iam no cinema, não iam em teatro, não iam nada, viviam sob medo, né? Então, e nós, nessa época, começamos a nos rebelar, né? A não aceitar essa condição, né? Porque o lado de lá é todo asséptico, é tudo lindo, é tudo limpinho, o lixo é, né? Tudo funciona, a estrutura da cidade funciona, e do lado de cá não, né? O esgoto passa no seu quintal, sabe? Os rios já poluíram todos, né? Os córregos, sabe? Já estão tirando todo o nosso direito ao lazer, que não existia, né? Não tinha direito ao lazer. Onde a gente tinha só campinhos de futebol, né? Assim, pelas quebradas, que a molecada brincava, ou no meio da rua, que uma bola bastava, né? Então, não tinham aparelhos para diversão, não tinha, sabe, estrutura, nem física para você se transportar para a cidade, por exemplo. Nem hoje tem, né? Você imagina aquela época. Então, a partir daí que a gente começou a contestar tudo, né? A não querer mais aceitar essa situação, né? E, bom, é isso, né? Ninguém mandou nascer do lado de cá do rio, né? Bom, eu acho que muita gente aprendeu com o punk o que escola e família e igreja, coisa nenhuma poderia ensinar. Começa da parte do companheirismo, né? Daquele negócio que eu falei, né? Dos iguais se aproximarem, né? E antigamente você identificava alguém ou pelo corte de cabelo, um pouco diferente, uma camiseta de banda, por exemplo, uma calça mais apertada, um tênis diferente, então você já descobria o seu igual ali. Hoje em dia mudou muito, né? Essa questão de visual, né? As referências são outras, né? Então você misturou tudo, né? A miscelânea, o que não é negativo, porque mostra que a nossa criatividade era muito grande e continua sendo, né? Porque muita gente copia, né?